Aquele momento estava prestes a mudar tudo. A luz do sol entrava pela janela, iluminando o escritório bagunçado. Papéis espalhados, uma xícara de café meio cheia e um silêncio ensurdecedor. Essa pessoa, alguém que sempre fora visto como um filho prodígio, agora se via diante de um dilema que pesava em seu coração. Sentado à mesa, seus dedos tremiam enquanto ele ajustava o documento diante de si. As palavras pareciam dançar na folha. Um testamento de conquistas, um reflexo de sua vida, mas também um testemunho de uma relação tensa, marcada por críticas e decepções. O olhar que ele tantas vezes havia recebido do pai voltava à sua mente, um olhar que dizia mais do que 1000 palavras: "Você nunca é o suficiente." A ansiedade era palpável. O coração acelerado batia num ritmo frenético, ecoando em sua mente. Ele não sabia se estava pronto para isso, mas sabia que a hora havia chegado. Aquela carta, com suas verdades cruas, era a chave para libertar-se de um peso que o acompanhava há anos. Uma mistura de medo e determinação envolvia seus pensamentos. Como seu pai reagiria ao ler aquilo? O que aconteceria depois? Ele respirou fundo, tentando se acalmar, mas a pressão esmagava seus peitos. Era mais do que um simples documento, era um grito silencioso. Uma declaração de amor que nunca havia sido pronunciada. Antes de iniciar a escrita, ele pensou em todas as vezes que o pai havia o humilhado, em cada palavra amarga que se transformará em cicatriz. Esse ato não era apenas um fechamento, mas um recomeço. Então, finalmente, seus dedos começaram a dançar sobre o teclado. Cada palavra era escrita com emoção crua, cada frase um passo em direção à liberdade. Ele sabia que, ao final, teria que confrontar o pai. A vulnerabilidade o aterrorizava, mas ele estava decidido. O que ele estava prestes a fazer era mais do que um simples gesto, era um ato de coragem. Conforme a última linha surgia, ele parou. O documento estava pronto. Um misto de alívio e terror tomou conta dele. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. A relação que havia sido marcada por dor poderia finalmente encontrar um caminho para a cura. Com o coração na garganta, ele se levantou. Agora era hora de encarar o pai, de mostrar que a vulnerabilidade poderia abrir portas que ele nunca soube que estavam fechadas. E ali, diante do espelho, ele se perguntou: quem realmente está preparado para mudar? Era uma tarde qualquer, mas a mente de alguém estava presa em um labirinto de memórias sombrias. O sol brilhava lá fora, mas dentro, era um inverno eterno. A cada minuto, a lembrança daqueles olhares de desprezo o atingia como uma flecha. Ele não podia escapar. A humilhação latejava em sua alma, como um eco persistente, um fantasma que não se calava. Essa pessoa lembrava-se de momentos em que as palavras cortantes do passado ainda reverberavam. "Você nunca será nada, não serve para nada", ou essas frases, ditas com tanta frieza, pareciam se infiltrar em cada pensamento. Os olhares de reprovação, as risadas nas costas, as comparações desleais com outros, tudo se misturava em uma névoa densa de dor. Alguém que sempre se esforçou para agradar, para ser reconhecido, mas que, vez após vez, apenas recebia desprezo. Isso o arrastou para um ciclo de inseguranças. A tristeza pulsava em seu peito, como uma ferida que nunca cicatrizava. Ele se perguntava se aquele passado o definiria para sempre. Enquanto relembrava a cada momento doloroso, lágrimas quentes escorriam por seu rosto. Era uma tristeza profunda, que o envolvia como um manto. Para muitos, esse tipo de memória é um peso que se carrega silenciosamente, uma batalha interna invisível. Mas, ao olhar para o documento que segurava em mãos, um misto de raiva e esperança surgia. A dor das lembranças ainda doía, mas, talvez, ali estivesse também a chave para a libertação. Quem passa por isso sabe o que é sentir a vida escapar, pensou. O passado era um inimigo astuto, que sempre encontrava maneiras de ressurgir. Mas, naquele momento, algo dentro dele se agitou. A vulnerabilidade poderia ser o primeiro passo para a cura. Havia uma força em reconhecer a dor, em expor as feridas. Com um suspiro profundo, ele percebeu que não era apenas um sobrevivente, ele era alguém que, apesar de tudo, havia conquistado um espaço no mundo. As lágrimas continuavam a cair, mas agora eram diferentes. Elas contavam uma história de resiliência, um grito silencioso por libertação. E no fundo, uma esperança sussurrava. O documento em suas mãos era um sinal de mudança.
Mas o que ele estava prestes a descobrir o ajudaria a finalmente enfrentar não apenas o passado, mas também a si mesmo. O que será que aquelas palavras escritas poderiam revelar? A resposta parecia estar ao alcance, mas a tensão no ar permanecia. O passado ainda o espreitava, mas ele estava prestes a fazer uma escolha. E essa escolha poderia mudar tudo. A sala está em silêncio. O ar é denso, quase palpável. Essa pessoa fica em pé, segurando um envelope, as mãos tremendo ligeiramente. O coração bate acelerado. Cada batida ecoa como um tambor na sua mente. A pressão aumenta. O olhar fixo na figura à sua frente, uma presença carregada de passado e desavenças. Essa pessoa sempre sonhou com este momento. Um passo ousado que poderia mudar tudo. A vontade de gritar e de chorar se mistura com a expectativa. Olhos fixos, a tensão se intensifica. O que vai acontecer a seguir? O envelope parece queimá-lo entre os dedos. Muitos já passaram por isso. Um encontro que evoca lembranças. Palavras que ferem. A sensação de impotência e a necessidade de ser visto. O passado pesa como uma âncora, mas a coragem de enfrentar é uma luz que começa a brilhar. Essa pessoa respira fundo. O que está prestes a dizer é mais do que um simples documento, é um grito por reconhecimento. As veias pulsando, essa pessoa avança. O envelope é entregue. Um momento. A expectativa está no ar, como um fio prestes a se romper. E, por um instante, a sala parece congelar. Essa pessoa vê a expressão do pai mudar. A confusão, a negação, e então, a curiosidade. Dentro do envelope há algo mais do que palavras. Há verdades não ditas, dor transformada em coragem. A vulnerabilidade se torna um ato de bravura. O pai, que sempre olhou com desdém, agora segura o documento. As folhas tremem nas mãos dele. Essa pessoa sente o olhar se desviar. Um sinal claro. O peso do passado está prestes a ser confrontado. E se você está gostando dessa história, se inscreva no canal, porque a transformação está só começando. O pai abre o documento. Os olhos se enchem de lágrimas. O que está escrito ali, em um papel qualquer, é um reflexo de uma vida inteira. Uma revelação que rompe barreiras, um convite à cura. O silêncio agora é ensurdecedor. Essa pessoa não sabe o que vai acontecer, mas a esperança se acende. O que vem a seguir pode mudar tudo, e essa pessoa precisa estar pronta para enfrentar a verdade. A respiração acelerada ecoava dentro do peito. Aquela pessoa, com o documento amassado em mãos, hesitava na porta. A luz da sala iluminava o ambiente, mas a escuridão do medo cercava a cada passo. Seria um momento decisivo. A voz interna questionava incessantemente: e se ele não se importar? E se eu não for suficiente novamente? A figura imponente do pai estava ali, sentada em um canto, com uma expressão que misturava desinteresse e expectativa. Era um labirinto emocional. O peso do passado pairava entre eles, carregando expectativas não atendidas e feridas abertas. Cada tropeço nas palavras poderia ser um novo empurrão para o abismo da rejeição. O coração pulsava em um ritmo frenético. Aquela pessoa se aproximou, o documento tremendo nas mãos, uma carta que poderia mudar tudo. Um conteúdo que, por anos, foi guardado em um cofre de esperanças e medos. O olhar do pai, indiferente, penetrava como um raio. Era como se ele estivesse esperando algo, e ao mesmo tempo, nada. Uma mistura de frustração e desespero tomou conta. Pai, a voz saiu arrastada, quase um sussurro. As palavras pareciam pesadas, como pedras sendo lançadas a um lago calmo. Eu trouxe isso. O documento foi estendido, as palmas suadas entregando um pedaço da alma. A espera entre os dois era palpável. O silêncio falava mais alto que qualquer palavra. O pai pegou o documento, mas o olhar estava ausente. A tensão se intensificava. Os pensamentos acelerados da pessoa giravam em torno de uma pergunta inevitável: e se ele não entender? O medo de uma nova rejeição fazia o coração afundar. Um confronto entre a esperança que reluzia e a sombra que sempre atormentou. Enquanto o pai começava a ler, o ar parecia vibrar. Cada palavra poderia ser um golpe ou um bálsamo. O que estava sendo revelado poderia ser a cura ou a ferida final.
A vulnerabilidade de alguém estava exposta, como um livro aberto, pronto para ser avaliado. Aquilo era um grito silencioso por aceitação, uma súplica por amor. A leitura se arrastava, e a expectativa era um turbilhão de emoções. A cada silêncio, a cada pausa, o coração batia mais forte. O que estava escrito ali poderia provocar a cura ou desferir uma nova dor. Aquela pessoa mal conseguia respirar. O medo de ver lágrimas nos olhos do pai se misturava à esperança de um amor renovado. Então, o pai levantou o olhar. O que ele diria agora? O que aquela pessoa precisava ouvir poderia mudar tudo. O mundo parecia parar. O momento estava prestes a se desdobrar, um divisor de águas entre a dor e a redenção. E a pergunta que ficou no ar foi: a vulnerabilidade seria suficiente para quebrar as barreiras construídas ao longo do tempo? O silêncio na sala era ensurdecedor. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Alguém, com o coração acelerado, segurava um documento com dedos trêmulos. Olhou para o pai, que estava do outro lado da mesa, e encontrou o olhar do homem. Frio. Cínico. Um olhar que dizia mais que qualquer palavra. A desconfiança era palpável, como uma nuvem densa que não deixava espaço para a esperança. Você já viu isso antes? A voz do pai soou com desdém. Cada sílaba era uma facada. A expressão dele era de quem analisava um inseto sob uma lupa, como se a fragilidade da situação tornasse tudo ainda mais ridículo. Alguém sentiu o peso do desprezo. Não era apenas um pai, era uma figura de autoridade que não permitia fraquezas. O simples ato de reconhecer a vulnerabilidade parecia um crime. E, naquele momento, a dor se manifestava. O rosto de alguém estava em conflito, entre a vontade de gritar e o desejo de se esconder. O pai continuava a observar, seus olhos transmitindo uma mensagem insidiosa: você não é bom o suficiente. Era como se cada vez que o olhar do pai se encontrasse com o de alguém, um pedaço de dignidade fosse arrancado. O documento, no entanto, carregava uma esperança silenciosa. Embora o pai não pudesse ver, ali estava a prova de que as coisas haviam mudado. O sucesso, a realização, tudo o que ele não havia acreditado ser possível. Mas a presença do desprezo tornava essa revelação um fardo insuportável. A ironia da situação era cruel, enquanto mais alguém tentava se provar, mais o pai se fechava em seu julgamento. A vulnerabilidade é um caminho tortuoso. O olhar do pai era uma barreira, mas também um espelho. Alguém percebeu que, por trás do desprezo, havia um pai que também carregava suas próprias inseguranças. Essa epifania, embora dolorosa, trazia uma leveza. A lágrima que escorreu pelo rosto de alguém não era apenas de tristeza, mas de libertação. O peso do desprezo começava a ser substituído por um leve vislumbre de autoconhecimento. Neste momento, nada era mais poderoso do que a fragilidade exposta. O olhar do pai poderia ser um obstáculo, mas também poderia ser a chave para uma cura profunda. Alguém sabia que, para seguir em frente, precisava enfrentar não apenas o pai, mas as sombras que ele projetava. E assim, com o documento em mãos, alguém tomou uma respiração profunda, preparando-se para o próximo passo. Uma revelação que mudaria tudo. Você não é nada sem mim. Essas palavras ecoavam na mente de alguém, como um eco de um passado que parecia não ter fim. Com os olhos fixos no documento em suas mãos, uma onda de emoções começava a subir. Era uma folha simples, mas o peso que ela carregava era imensurável. A sala estava em silêncio, quase palpável. Essa pessoa respirou fundo, forçando-se a ler em voz alta. A tensão no ar se intensificou a cada palavra. Eu consegui, pai. A voz tremia, mas a determinação estava lá. O que estava prestes a ser revelado era mais do que uma conquista, era um grito silencioso de superação. Hoje, eu sou alguém. Eu construí um futuro. Com o olhar fixo, essa pessoa continuou a leitura, cada frase desnudando não apenas as realizações, mas também as feridas profundas. As suas palavras me machucaram. A vulnerabilidade se espalhava pelo ambiente. As lembranças de momentos de rejeição, das comparações dolorosas e dos olhares de desprezo vinham à tona. Mas eu não deixei isso me definir. Eu busquei força onde pensei que não havia. O pai, que outrora se mostrara tão autoritário e crítico, agora parecia um espectador em um filme que não conseguia pausar. O coração de alguém batia mais forte.
As suas expectativas me sufocavam, mas eu encontrei meu caminho. Havia um peso nas palavras, um peso de quem muitas vezes se sentiu perdido, um peso que agora se transformava em um grito por reconhecimento. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto daquele que antes tinha se considerado um fracasso. Eu sou o que sou hoje porque lutei contra as suas palavras. Eu sou um filho milionário, mas, acima de tudo, sou alguém que se reergueu. A voz falhou, mas essa pessoa continuou, como se cada sílaba fosse um degrau a mais na escada da cura. Eu não quero mais viver à sombra do que você pensa de mim. O silêncio na sala se tornava ensurdecedor, e a tensão estava prestes a estourar. A vulnerabilidade estava exposta, como uma ferida que ainda doía. Olhos se encontraram. O pai, em um misto de vergonha e incredulidade, começava a encarar a realidade que havia criado e mantido. As palavras finais ecoaram, e algo mudou. A vulnerabilidade pode levar à cura. Essa frase pairou no ar, como um convite para que ambos pudessem, finalmente, se entender. O que estava por vir poderia ser uma redenção ou um afastamento, mas uma certeza estava ali e a verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha sido revelada. E agora, o que aconteceria a seguir? A sala estava prestes a se transformar, e o passado enfrentaria um novo futuro. A sala estava em silêncio, apenas o som da respiração pesada que preenchia o espaço. Alguém havia sonhado com este momento, mas agora, a realidade parecia mais amarga do que qualquer expectativa. Com o envelope na mão e o coração acelerado, essa pessoa se preparava para enfrentar o pai. Era um instante de revelação, e as palavras, embora não ditas, pairavam no ar como fantasmas do passado. Você não é capaz, a frase ecoava na mente. Ao longo dos anos, essa voz sempre esteve presente, sempre desmerecendo cada conquista, cada esforço. Agora, finalmente, ele tinha algo para mostrar. No entanto, ao abrir o envelope, a expressão do pai era de ceticismo. Os olhos se estreitaram ao olhar os documentos, uma lista de sucessos, prêmios e vitórias que representavam anos de trabalho árduo. Mas, para o pai, aquilo parecia apenas papel. Isso não é nada. Você só teve sorte, o desdém na voz do pai cortou mais fundo do que qualquer lâmina. Como alguém poderia ser tão indiferente? Essa pessoa havia lutado contra a maré, superado desafios pessoais, e agora, a frustração ardia como fogo dentro dela. Os olhos arderam, mas havia mais do que lágrimas. Havia uma tempestade de sentimentos não expressos. O desejo de reconhecimento pulsava como um tambor em sua mente. Muitas vezes, quem passa por isso se vê preso entre a vontade de agradar e a necessidade de se afirmar. Será que o amor paternal poderia ser conquistado com provas? Será que o valor de uma pessoa está atrelado a realizações materializadas? O pai continuava impassível, e a solidão parecia aumentar. A cada palavra de desprezo, essa pessoa sentia a pressão da expectativa desmoronando, como um castelo de cartas. O envelope agora estava dobrado nas mãos, a fragilidade do momento era palpável. Mas a verdade era que a vulnerabilidade poderia ser a chave para a cura. Revele-se, mostre quem você realmente é, independente da aprovação alheia. Essa ideia começou a tomar forma em meio à confusão de sentimentos. Os olhos se encheram de lágrimas, mas, no fundo, havia um sopro de liberdade. O pai, ainda imerso em sua incredulidade, não percebendo a transformação que acontecia diante dele. O que era uma simples conversa tornou-se um confronto interno, uma batalha entre o desejo de aceitação e a necessidade de ser fiel a si mesmo. No entanto, algo estava prestes a mudar. Enquanto as lágrimas escorriam, essa pessoa sabia que a verdadeira vitória não estava nas palavras do pai, mas em reconhecer sua própria força. O que viria a seguir poderia romper as correntes que o prendiam. O coração pulsava com uma nova determinação. Afinal, a cura muitas vezes vem de dentro, e agora era hora de desvendar a próxima etapa dessa jornada. A sala estava em silêncio. O ar pesado, quase palpável. Essa pessoa sentia o coração disparar, cada batida ecoando como um tambor de guerra. O documento estava em suas mãos, mas não era o papel que assustava. Era o olhar do pai, afiado como uma lâmina, capaz de ferir sem tocar. Cada vez que o pai abria a boca, suas palavras pareciam facas cortantes, cravando fundo na alma. Você é um fracasso. Nunca foi suficiente.
Essas palavras ecoavam na mente dessa pessoa, reverberando como um eco distante, mas aterrador. Cada frase era um golpe, cada crítica, um corte. O coração se apertava. A respiração ficava difícil. O desespero tomava conta, uma sombra que não dava trégua. Essa pessoa tentava manter a postura, mas o peso das palavras disparava uma onda de dor. Como algo tão simples poderia machucar tanto? A voz do pai, implacável, continuava. Olhe para você. Olhe para a sua vida. Naquele momento, todas as conquistas pessoais pareciam se desvanecer. Essa pessoa queria gritar, queria que as palavras fossem apenas ecos de um pesadelo. Mas a realidade era cruel. As críticas não apenas cortavam, elas minavam a esperança, deixavam um vazio que se estendia por todo o ser. Enquanto cada palavra penetrava mais fundo, essa pessoa se perguntava se algum dia poderia ser vista de outra forma. Se algum dia o pai conseguiria entender que a vulnerabilidade não era fraqueza, mas uma força silenciosa que clamava por reconhecimento. Você não sabe o que eu passei. Os pensamentos se atropelavam. Um turbilhão de emoções girava dentro daquela cabeça, e a insegurança tomou conta. O documento pesava em suas mãos, quase como um símbolo de tudo que foi conquistado, mas que parecia insignificante diante da crítica. O desgosto e a dor se misturavam em um único sentimento, o desespero. Essa pessoa queria que o pai visse não apenas o que havia se tornado, mas o que ainda poderia ser. Essas palavras cortantes estavam ferindo, mas também eram um chamado silencioso para a mudança. Uma lágrima escorreu, e o desespero deu lugar à fragilidade. A vulnerabilidade, antes escondida sob camadas de orgulho, agora se expunha. Talvez, só talvez, aquele momento de dor pudesse ser o início de uma cura. Você já se sentiu assim? No meio da tormenta, aquela luz tênue de esperança que brilha em meio à escuridão? Se você acredita em recomeços, deixe seu like agora. Naquele instante, algo mudou. A luz suave da manhã filtrava-se pela janela, mas o peso da memória era tão pesado quanto um dia nublado. Essa pessoa segurava o documento, mas sua mente estava longe, viajando de volta a uma infância repleta de sonhos. Havia um tempo em que os risos eram mais frequentes. Quando as tardes eram preenchidas por brincadeiras e não por palavras cortantes. Ele se lembrou de um dia específico. O sol brilhava intensamente, e a grama ainda estava molhada com o orvalho da manhã. Era um campo, um lugar de liberdade. Ele corria, sentia o vento em seu rosto, enquanto uma figura familiar observava. Aquela figura, uma presença constante, sempre se destacava nas lembranças, mas não como um salvador. Essa pessoa carregava consigo a frieza de um julgamento implacável. A relação nunca foi fácil. As palavras que cortavam como facas, a expectativa irreal, a constante comparação com os outros. Para muitos, isso poderia parecer trivial, mas a dor se acumulava silenciosamente. A nostalgia era um refúgio doloroso. Recordações que poderiam ser suaves, transformavam-se em espinhos. As risadas agora ecoavam como sussurros distantes, misturados com críticas que feriam mais do que qualquer agressão física. Essa pessoa se viu presa em um ciclo, aguardando um reconhecimento, uma palavra de amor que nunca chegava. Porque as memórias, mesmo as mais queridas, estavam entrelaçadas com o sofrimento? Era difícil entender. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Percebeu que na vulnerabilidade havia uma força oculta. O passado não poderia ser mudado, mas o futuro ainda estava em aberto. Olhar para trás, embora doloroso, permitia enxergar o quanto havia lutado. E era essa luta que o moldara. Naquele momento, as lágrimas começaram a brotar. Elas não eram apenas de tristeza, mas um misto de alívio e libertação. Finalmente, estavam saindo, levando consigo um peso que ele carregava há muito tempo. A vulnerabilidade poderia levar à cura, e a cura poderia ser um novo começo. Ele não estava apenas revivendo a dor, mas reconhecendo que tinha o poder de mudar sua própria narrativa. Com o documento ainda nas mãos, um novo sentido começava a se formar. A ferida ainda estava lá, mas a esperança pulsava. O que ele lera a seguir poderia ser a chave para fechar um ciclo e abrir outro. E se esse reconhecimento pudesse ser o primeiro passo para a reconciliação? O coração batia forte. Essa pessoa estava prestes a entrar em um momento que mudaria tudo.
Ele respirou fundo, sentindo cada fibra do seu ser tremer. A sala estava silenciosa, mas a pressão interna era ensurdecedora. Ele sabia que aquele documento poderia ser um divisor de águas, um enfrentamento da verdade que sempre estivera escondida. Por muito tempo, a voz do passado ecoou em sua mente. As palavras duras, as críticas que o feriram. Aquela figura que deveria ter sido um pilar de apoio se tornará um peso insuportável. Cada lembrança era uma faca, cortando mais fundo. Mas naquela manhã, as coisas eram diferentes. Ele decidiu que não deixaria mais que as sombras do passado o definissem. Enquanto segurava o documento em suas mãos, uma onda de determinação percorreu seu corpo. Ele sabia que, apesar do medo, precisava enfrentar essa batalha. A luta interna era intensa. A vulnerabilidade o fazia sentir-se exposto, mas ele compreendeu que essa era a única maneira de curar as feridas. Milhões de pessoas passam por isso, lutando contra as vozes que tentam silenciá-las. Ele não era diferente. Ele olhou para o documento, o papel que continha a verdade que ele tanto precisava confrontar. Naquele momento, a raiva e a tristeza se misturavam com uma nova força, uma convicção que florescia em seu interior. Aquela pessoa não iria desistir. Não agora. Ele se lembrava de todas as vezes que se sentiu derrotado, mas agora havia algo novo, uma chama acesa que o impulsionava para a frente. Cada respiração se tornava mais firme, mais decidida. Ele decidiu que a dor não seria mais sua prisão. Com um movimento brusco, ele afastou as dúvidas e se preparou para quebrar as correntes que o prendiam. A mudança estava a poucos passos, e aquela leitura seria o início de um novo capítulo. O peso que carregava por tanto tempo começava a se dissipar. A vulnerabilidade não era fraqueza, mas uma força que poderia levá-lo à cura. Ele se permitiu sentir, mesmo que isso significasse desabar em lágrimas. Afinal, quem não quer ser livre de suas amarras? Ele sabia que a jornada não terminaria ali, mas aquele era um passo crucial. E com isso, ele se sentiu mais vivo do que nunca. Estou pronto, pensou, com a voz da determinação ecoando em seu coração. O que viria a seguir era incerto, mas ele estava preparado para enfrentar. E assim, ele abriu o documento, o olhar fixo na nova realidade que se apresentava. A história dele estava prestes a mudar. A sala estava em silêncio. O peso das palavras ainda pairava no ar. Essa pessoa, que sempre viverá à sombra das expectativas alheias, segurava um documento nas mãos. As letras dançavam diante de seus olhos, mas o significado real do que estava lendo começava a se infiltrar em seu coração. As lágrimas começaram a escorrer. Uma a uma, como se cada gota carregasse um fardo que por muito tempo fora reprimido. A vulnerabilidade se tornava palpável, exposta à luz de um dia que antes parecia tão promissor. Ali, diante do pai que o humilhou, quem passava por isso sentia uma angústia que cortava como uma faca afiada. Momentos como esse trazem à tona dúvidas antigas. Eu sou suficiente? E se tudo isso não passar de uma ilusão? A dor era visível. Mas, paradoxalmente, havia uma força nessa fragilidade. O ato de permitir-se sentir, de não esconder a dor, começava a virar a chave de uma cura que parecia distante. O pai observava, cada lágrima que escorria parecia ecoar suas palavras cortantes do passado. Aqueles momentos de desprezo doloroso, vinham à tona. Mas, em vez de se deixar levar pela escuridão, essa pessoa respirou fundo. Havia uma coragem latente em seu desespero. Aquilo que parecia um abismo, uma queda sem fim, agora começava a ser um chamado à transformação. Quem passa por isso sabe que a vulnerabilidade é um campo minado. Cada passo pode desencadear lembranças gritando por atenção. Mas, neste instante, a sensação de libertação começava a brotar. As lágrimas, antes vistas como fraqueza, tornavam-se um símbolo de resistência. O que estava acontecendo era um renascimento. O documento, que antes parecia um peso, agora se transformava em um mapa. Um guia para um novo futuro. Ao encarar o pai, a sensação de impotência começava a se desvanecer. Ali, no fundo dos olhos, havia uma centelha de esperança. Uma vontade de reescrever a própria história. Mas a jornada estava longe de terminar. As emoções de quem se vê vulnerável e forte ao mesmo tempo são complexas. Uma batalha interna que muitos enfrentam solitariamente. E,
Enquanto as lágrimas continuavam a escorrer, uma pergunta ecoava na mente: o que vem a seguir? O que acontece quando a força é descoberta na dor? Essa pessoa estava prestes a descobrir. A sala estava em silêncio, a respiração pesada. O filho, com o coração na garganta, observava a expressão do pai, que parecia uma mistura de surpresa e confusão. Quando a carta foi entregue, a expectativa no ar era palpável. O olhar do pai cruzou com o do filho, mas não havia palavras, apenas um vazio que ecoava entre eles. Enquanto o pai começava a ler, uma sombra de incerteza cruzou seu rosto. Ele não esperava aquilo. Ali estavam palavras que ressoavam como um eco de tudo que havia ignorado. A narrativa da vida do filho, suas conquistas, suas lutas, suas lágrimas. Tudo exposto em um papel que, por algum motivo, parecia agora mais pesado que qualquer momento de humilhação que já houvera vivido. O filho observava de longe, sentindo seu próprio coração acelerar. O que estaria passando pela mente do pai? Ele se lembrava de momentos em que as palavras do pai o cortavam como uma faca. Aquela voz que dizia que ele nunca seria suficiente. Agora, diante daquela carta, tudo parecia se transformar. A vulnerabilidade que sempre foi vista como fraqueza agora se manifestava em cada linha que o pai lia. O tempo parecia desacelerar. A confusão no rosto do pai tornava tudo ainda mais intenso. Um homem que havia se firmado em suas crenças, em sua forma de ver o mundo, agora confrontado com a realidade que tanto havia ignorado. A frieza que emanava dele era desafiada pela vulnerabilidade do filho. A cena se tornava cada vez mais densa, como se o ar estivesse se esvaindo entre eles. O pai levantou os olhos, buscando os de seu filho, mas havia um abismo entre eles. O que ele realmente sentia? Era raiva? Arrependimento? Ou talvez um vislumbre de amor que nunca teve coragem de demonstrar? As perguntas pairavam, mas a resposta não estava clara. Ele queria gritar, levantar-se e sair, mas havia algo ali que o prendia. Algo que o fazia querer entender. As lágrimas começaram a surgir nos olhos do filho. Ele nunca imaginou que aquele momento, cercado de dor e humilhação, pudesse se transformar em algo tão transformador. A vulnerabilidade dele, exposta em cada palavra da carta, desencadeava algo inédito no pai. Poderia haver cura após anos de feridas? O pai parecia se perder em seus pensamentos, como se estivesse navegando em um mar tempestuoso de emoções. O silêncio entre eles se tornava ensurdecedor. O filho sabia que esperava mais, mas o que? O que poderia surgir desse tumulto emocional? O que aconteceria agora que a verdade estava exposta? A resposta estava prestes a emergir, e a tensão no ar era quase palpável. E aí, quem iria dar o primeiro passo? A sala estava silenciosa, como se o tempo tivesse parado. Essa pessoa, com o documento em mãos, sentia o peso da história que o cercava. O olhar distante do pai, sempre crítico, pesava mais do que qualquer crítica. Ele respirou fundo, a tensão quase palpável. Falar seria mais difícil do que imaginava. Pai, há algo que preciso dizer, começou, a voz tremendo. As palavras estavam presas, um nó na garganta. Ele queria compartilhar suas inseguranças, seus medos mais profundos. Mas a expectativa do pai era sufocante, como um fardo que não conseguia carregar. Às vezes, me sinto perdido. A pressão de ser quem você espera me deixa angustiado. Hesitação. O pai apenas assentiu, mas os olhos continuavam fixos na parede, como se estivesse ouvindo, mas na verdade, não compreendia. Ele não via a dor escondida por trás do brilho do sucesso. Essa pessoa queria que o pai sentisse, que entendesse que por trás da fortuna existe um coração que sofre. Mas cada palavra parecia se perder no ar, dissipando-se como fumaça. A solidão que o envolvia era avassaladora. Ele olhava para o pai, desejando um sinal de acolhimento, um gesto que dissesse: eu estou aqui, eu ouço você. Mas só encontrava a mesma expressão impassível de sempre. Era como gritar em um abismo, aguardando uma resposta que nunca viria. A vulnerabilidade parecia um peso extra, um fardo que ele não sabia como carregar. Ele queria que o pai visse que, apesar de tudo, ele era apenas alguém com medos e fragilidades. Eu só quero que você me veja, que me entenda, que saiba que eu não sou só seu filho milionário, ele disse, a voz quase um sussurro.
Mas as palavras pareciam dançar em torno deles, como sombras que não podiam ser tocadas. Havia um abismo entre eles, construído por anos de silêncio e incompreensão. Para essa pessoa, era como se a cada palavra não ouvida, a cada gesto desdenhoso, uma parte dele se despedaçasse. Ele estava ali, exposto e vulnerável, mas o pai permaneceu na sua fortaleza de indiferença. E então, um pensamento inquietante surgiu: talvez a vulnerabilidade pudesse levar à cura. Se ao menos seu pai abrisse os olhos, ouvisse o que não era dito, talvez tudo mudasse. Essa pessoa percebeu que, apesar da dor, a coragem de se expor poderia ser a chave para um novo começo. Mas como fazer o outro ver? Como quebrar a barreira da indiferença? Essa luta interna fervia, enquanto os sentimentos se acumulavam, prontos para explodir. O silêncio entre eles parecia gritar por respostas. E a pergunta ficou no ar: será que algum dia o pai iria entender? Essa pessoa estava prestes a descobrir que a resposta poderia ser mais dolorosa do que imaginava. O silêncio paira entre eles como uma nuvem densa, prestes a desabar. Cada segundo que passa é um desafio, uma batalha invisível. Alguém se encontra ali, de pé, segurando aquele documento. As mãos tremem, não pela fragilidade do papel, mas pelo peso da história que ele carrega. Olhos fixos em um rosto familiar, mas marcado por desdém e desprezo. A tensão é quase insuportável, como se o ar tivesse sido retirado do ambiente. Essa pessoa poderia simplesmente rasgar o documento e fugir. Mas a coragem de confrontar o passado a impede. A memória das humilhações, as palavras cortantes que ecoam em sua mente, as promessas não cumpridas. Tudo isso a trouxe até este momento. E agora, aqui está, prestes a abrir uma porta que muitos temem. Um suspiro profundo, quase audível, precede o gesto de desdobrar o papel. O coração acelera, e a expectativa transforma o espaço ao redor. O que será que aquele documento contém? Um segredo, uma revelação? O que vem a seguir é incerto. Entre uma palavra e outra, a tensão cresce, e as lembranças não são apenas dolorosas, mas também libertadoras. Você não é nada, uma voz ressoa em sua memória. Você nunca vai conseguir. As palavras se entrelaçam com a realidade presente. Mas agora, a situação é diferente. Essa pessoa não é mais a mesma. Ela cresceu, aprendeu, e se tornou alguém que conseguiu construir um futuro muitas vezes mais brilhante do que o que foi previsto. As feições do rosto familiar começam a mudar. A incredulidade dá lugar à confusão, e logo a um pânico silencioso. O documento revela não apenas números, mas uma vida repleta de conquistas, uma trajetória de superação. E à medida que os olhos percorrem as linhas escritas, algo muda no ambiente. Lágrimas brotam, mas não de dor e sim de alívio. A vulnerabilidade que antes parecia um fardo agora se transforma em uma ponte. Uma conexão que transcende o que foi dito e feito. Essa pessoa percebe que expor a própria fragilidade pode abrir caminho para a cura. O silêncio, antes opressivo, agora se torna um espaço de reflexão e autodescoberta. Porém, a pergunta fica no ar: será que o outro conseguirá enxergar o que está diante de si? Será que a reconciliação é possível? O futuro é incerto, e o que se segue pode mudar tudo. E assim, com a respiração suspensa, a tensão se acumula, preparando o terreno para um desfecho inesperado. A porta se fecha com um estrondo. O coração dessa pessoa bate acelerado. Ela segura o envelope com as mãos trêmulas, o peso do momento a esmagando. A esperança fervilhava dentro dela, mas agora parecia escorregar entre os dedos como areia. O pai, tão imponente e distante, finalmente respondeu. A expectativa havia sido construída ao longo dos anos, e agora tudo estava prestes a desmoronar. Ela abre o envelope com cuidado, sem saber ao certo o que esperar. As palavras se apresentam na folha branca, e cada letra parece um golpe. O que deveria ser um alívio se transforma em um veneno amargo. Você nunca será suficiente, lê. Sempre fui um fracasso em suas expectativas, continua. As frases cortam como facas, e a frieza do tom torna tudo mais insuportável. Não há amor nas palavras, apenas uma crítica incessante. Uma condenação a uma vida de tentativas que nunca foram valorizadas. Essa pessoa sente o desespero tomar conta, como se o chão sob seus pés estivesse se esfacelando.
O passado volta em forma de lembranças, trazendo à tona todos os momentos de humilhação e rejeição. A imagem do pai, que deveria ser um pilar, se transforma em um espectro que assombra cada conquista. Agora, o que era uma vitória se torna uma lembrança dolorosa. E a esperança, essa faísca que sempre foi alimentada, começa a se apagar lentamente. As lágrimas escorrem pelo rosto, quentes e impiedosas. Uma mistura de raiva e tristeza se agita dentro dela. Esse ser que ama tanto, que sempre desejou ouvir palavras de incentivo, agora se vê diante de uma brutalidade emocional. O desespero se transforma em um lamento silencioso, e a solidão pesa como uma rocha. Mas no meio da dor, surge uma luz tênue. A vulnerabilidade que essa pessoa sente, essa fragilidade exposta, pode ser o primeiro passo para a cura. O reconhecimento de que as palavras não definem seu valor. A compreensão de que, apesar da escuridão, ainda há um caminho a seguir. Essa pessoa não é apenas o que o pai disse que era, ela é mais. E a jornada para encontrar essa verdade começa agora. O futuro é incerto, mas a resolução brota do desespero. A esperança pode estar distante, mas ainda não morreu. E assim, a história se desdobra, exatamente quando tudo parecia perdido. O que ocorrerá a seguir? O caminho para a redenção pode estar mais próximo do que parece. Me conta nos comentários, você já passou por algo assim? Ele se afastou, os passos pesados como se carregasse o peso do mundo nas costas. A rejeição cortou fundo. O olhar do pai ainda ressoava em sua mente, a frieza nas palavras, o desprezo camuflado em ironia. Aquele que deveria ser um pilar, um apoiador, se tornará um agente da dor. Essa pessoa conhecia bem o que era se sentir invisível, como se suas conquistas e esforços não valessem nada. Cada passo distante da casa era uma tentativa de se afastar daquela ferida aberta, mas a dor continuava a segui-lo como uma sombra indesejada. No fundo do coração, algo clamava por reconhecimento. Ele queria que o pai visse. Queria que, ao menos uma vez, fosse capaz de enxergar tudo o que havia realizado, todas as barreiras que superara. Mas a realidade era outra. Ele se via como um holograma, uma presença que passava despercebida, sempre ofuscada pela imagem idealizada de um filho perfeito que nunca seria. Ao longo dos anos, muitos haviam elogiado seu sucesso. Mas aqueles aplausos não acalmavam a tempestade que se formava dentro dele. Enquanto caminhava, as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. O que deveria ser um momento de conquistas transformou-se em uma lembrança amargurada da humilhação. Cada gota que caía era um grito silencioso, um pedido de validação. Era como se cada palavra dura recebida do pai ficasse gravada em seu ser, um eco que se repetia incessantemente. Por que você não é como os outros, isso não é suficiente. Palavras que jamais deveriam ter sido ditas. Cada uma delas agora se tornava um peso a mais para carregar. Mas, no fundo, havia uma centelha. Uma percepção sutil de que sua vulnerabilidade poderia ser a chave para a cura. Aceitar a dor, reconhecer a fragilidade, era um primeiro passo. E, talvez, ao olhar para dentro de si mesmo, ele começasse a se entender. A dor poderia ser transformada em força. O silêncio daquela noite se tornava um refúgio para o seu coração cansado. Ele não estava sozinho, mesmo se sentindo assim. Muitos enfrentam batalhas semelhantes, perdidos em meio à busca por validação. E assim, entre as lágrimas e a escuridão, alguém decidiu que não se renderia. A jornada de autodescoberta estava apenas começando. Ao erguer a cabeça, ele percebeu que o que estava por vir seria ainda mais poderoso do que qualquer aprovação. Com essa decisão, um novo caminho se abria à sua frente. Uma trilha repleta de possibilidades, onde a verdadeira força não se baseava em ser visto, mas em se ver. E, quem sabe, um dia, o pai também veria. A luz suave do pôr do sol entrava pela janela, iluminando o rosto dessa pessoa enquanto ele segurava o documento. Cada palavra impresso ali parecia um peso, um fardo que ele carregou por tanto tempo. Nesse instante, a dúvida começou a consumir sua mente. Quem sou eu realmente? Ele se questionou, a voz ecoando em seu interior. Momentos antes, ele havia recebido um reconhecimento que nunca imaginou, mas o peso da humilhação ainda pairava como um fantasma. As palavras duras que o pai proferira, os olhares de desaprovação, as comparações incessantes com os outros.
Essa pessoa sempre se sentirá como um reflexo distorcido, tentando se encaixar em um molde que nunca foi feito para ele. Olhou para o documento novamente. Era uma certificação, um prêmio de conquistas que muitos desejariam, mas que, naquele momento, parecia vazio. Ele se lembrou de cada passo até ali, de cada sacrifício, mas a sombra da dúvida ainda o seguia. Isso é tudo, pensou. A pergunta era mais do que um simples questionamento, era um grito silencioso por validação. Essa pessoa se viu mergulhando em uma reflexão profunda. Os aplausos que recebeu pareciam ecos distantes, incapazes de preencher o buraco que se formou com cada palavra cruel proferida ao longo da vida. E ali, naquele quarto iluminado, a vulnerabilidade começou a se manifestar. O que era considerado fraqueza poderia ser o início de uma cura. Ele começou a perceber que a verdadeira força não estava nas vitórias externas, mas na aceitação de suas feridas internas. Um turbilhão de emoções tomou conta dele. Cada lágrima que escorria pelo rosto era um reconhecimento de sua própria humanidade. Não era apenas um milionário, era alguém que havia sido moldado por dores e desafios, por dúvidas e inseguranças. E, finalmente, começou a entender que a vulnerabilidade não o tornava menor, mas sim mais forte. Os pensamentos efervesciam em sua mente, se entrelaçando como um fio invisível. A cada nova reflexão, ele chegava mais perto de um entendimento vital. Ele não era a aprovação do pai. Não era a fortuna que acumulou. A sua verdadeira essência estava na luta, na perseverança. Com um suspiro profundo, ele se perguntou: vou permitir que isso me defina ou vou tomar as rédeas da minha própria narrativa? O caminho à frente parecia incerto, mas era justamente essa incerteza que o impulsionava a seguir em frente. O documento em suas mãos parecia mais um convite do que uma sentença. E, enquanto as lágrimas continuavam a escorregar, uma nova pergunta surgia: o que vem a seguir? A resposta estava apenas começando a se desenhar. Quando a dor se transforma em força, algo incrível acontece. Essa pessoa, após um momento tenso com o pai, sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Mas, ao invés de se deixar afundar, uma decisão começou a germinar dentro dela. Um desejo profundo de reerguer-se, de buscar um caminho de autoconhecimento e de transformação. O olhar que antes refletia tristeza agora queimava com determinação. O que tinha acontecido não poderia ser o fim. A cada respiração, uma nova esperança surgia. As palavras duras e os olhares de desprezo não a definiriam. Era hora de usar a dor como um combustível. Enquanto caminhava pelas ruas, o eco de seu passado ressoava em sua mente, lembrando-a do que queria deixar para trás. Muitos enfrentam desafios semelhantes. Você pode até se reconhecer nessa luta interna. A vida não é feita de apenas vitórias, mas de aprendizados, e essa pessoa estava prestes a descobrir isso por completo. A decisão de se reerguer foi o primeiro passo de uma jornada magnífica. O caminho que antes parecia estreito agora se abria, repleto de possibilidades. Com cada passo, a transformação interna começava a se intensificar. Momentos de meditação, reflexões em um diário, conversas com pessoas que compartilham suas experiências, tudo isso contribuía para a construção de uma nova narrativa. Essa pessoa se permitia sentir a vulnerabilidade, e percebeu que isso era o início da cura. As feridas não cicatrizavam sozinhas, mas com cuidado e paciência, podiam ser transformadas em marcas de superação. O peso dos sentimentos reprimidos estava sendo liberado, como um rio que finalmente encontra seu curso. Havia algo poderoso em reconhecer a dor, em aceitá-la como parte da jornada. Essa nova visão trazia luz a um caminho antes obscuro. Olhar para si mesma com compaixão, uma habilidade que muitos ainda não descobriram, revelava a beleza de ser humano. Mas, em meio a essa transformação, uma pergunta persistia. Seria possível que essa viagem de autodescoberta realmente a levasse ao perdão que tanto desejava? O que mais poderia ser revelado quando se estava disposto a enfrentar a verdade? A dor tinha se tornado um catalisador, e enquanto isso acontecia, a pessoa se perguntava qual seria o próximo passo? A resposta estava mais perto do que ela imaginava, mas para descobri-la, era preciso ir mais fundo. E esse mergulho estava apenas começando. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas, dançando suavemente no chão. Essa pessoa estava sozinha, em um ambiente que antes parecia inóspito, mas agora começava a se transformar em um espaço de reflexão.
O documento que lhe foi entregue se tornará um estandarte, um símbolo de tudo o que ele havia superado. Com um profundo suspiro, ele decidiu que era hora de se confrontar e não apenas com os outros, mas consigo mesmo. A jornada tinha sido longa e repleta de armadilhas. Cada passo dado ao longo desse caminho de autodescoberta era uma batalha interna. Ele sabia que muitos enfrentavam os mesmos demônios. A voz que ecoava em sua mente, aquela que o humilhava, não era única. Era uma voz que ressoava na vida de muitos, uma sombra que se escondia atrás do medo e da dúvida. Ao abrir o documento, suas mãos tremiam. Era um lembrete do que tinha sido, mas também do que poderia se tornar. O texto refletia suas conquistas, suas lutas, cada momento de dor que se transformou em força. Este ato simples de leitura se tornava um ritual sagrado. Ele queria acreditar que a vulnerabilidade poderia levar à cura. Mas seria a verdade? A emoção pulsava em seu peito. Com cada palavra lida, ele sentia uma mistura de tristeza e esperança. A tristeza pela dor que carregava, a esperança por saber que estava se libertando. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, não por fraqueza, mas por um reconhecimento profundo de que a vulnerabilidade era uma forma de coragem. A cada lágrima que caía, um peso era aliviado. Ele percebeu que o caminho à frente ainda era repleto de desafios, mas agora, cada passo era um avanço. O que parecia uma montanha intransponível começava a se transformar em uma trilha pavimentada com suas próprias experiências. Ele não estava sozinho nessa jornada, muitos também caminhavam lado a lado, lutando em silêncio. O coração pulsava com a crença de que a transformação era possível. A leitura do documento se tornava um ato de resistência contra as opressões do passado. Ele estava disposto a enfrentar o que viesse, a desbravar sua própria história e a encontrar beleza na vulnerabilidade. E assim, com o documento em mãos, ele levantou a cabeça. A jornada de autodescoberta tinha começado. Um novo capítulo se desenrolava à sua frente. Mas o que viria a seguir? As respostas estavam batendo à porta, esperando para serem descobertas. A sala estava em silêncio, mas o coração batia forte. Essa pessoa, que até então se sentia invisível, segurava um documento nas mãos. Era mais do que um papel, era uma prova de conquistas, de superação. Tudo o que passou, todo o desprezo, toda a humilhação. Agora, naquele momento, parecia que as feridas começavam a cicatrizar. Ela olhou ao redor, sentindo-se sozinha em meio a tantas lembranças. Mas, e se não estivesse sozinha? O que se passava na mente de quem já passou por isso? Como muitos, essa pessoa carregava um peso imenso, resultado de palavras que machucavam mais do que qualquer golpe físico. Eu sempre fui um fracasso, ecoava na mente. Mas aqui estava, com o coração acelerado, pronta para mudar a narrativa. Com cada palavra lida, a emoção tomava conta. Eram relatos de outros, pessoas que também se sentiam menosprezadas, que enfrentaram a solidão, a dor do descaso. Essa pessoa não estava cercada apenas por memórias tristes, mas por histórias de resiliência. Em cada linha, via-se refletida. Eu sou mais forte do que pensava, pensou, sentindo a conexão crescer. A vulnerabilidade, antes vista como fraqueza, agora mostrava-se como um atalho para a cura. O peso nos ombros começava a diminuir. O sentimento de pertencimento preenchia o vazio. Aquela sala, que antes parecia um espaço de julgamento, agora transbordava solidariedade. Olhos se encontravam, sorrisos tímidos surgiam. Juntos, eram mais fortes. Essa pessoa percebeu que não estava sozinha nessa jornada de descoberta. O documento revelou não apenas um sucesso material, mas a importância de compartilhar dores e alegrias. As lágrimas começaram a escorrer. Elas não eram apenas de tristeza, mas de libertação. O que antes era um fardo agora se transformava em alívio. Essa pessoa sabia que, ao abrir-se, estava invitando outros a fazer o mesmo. A vulnerabilidade se tornou um poderoso elo. O silêncio foi quebrado. Entre sussurros e risadas, uma nova comunidade se formava. E então, uma última pergunta pairou no ar: e se a vulnerabilidade fosse a chave para um futuro mais luminoso? A resposta seria revelada em cada lágrima, em cada conexão futura. Uma nova jornada estava apenas começando. O silêncio na sala era quase palpável. A luz suave do dia entrava pela janela, iluminando o rosto de alguém que,
por tanto tempo, havia carregado um peso imenso. O documento nas mãos tremia. Não era apenas papel, era a representação de uma jornada. Uma jornada de superação, de reconhecimento e, acima de tudo, de vulnerabilidade. Essa pessoa, que um dia foi humilhada, agora estava prestes a revelar a verdade que havia guardado com tanto cuidado. O pai, a figura que deveria ser um pilar, havia se tornado um fardo, um eco de críticas e desapontamentos. Mas ali, diante daquele documento, tudo parecia diferente. Ele respirou fundo. Cada palavra que estava prestes a ler tinha um significado profundo. Cada letra, uma lição. O reconhecimento de que o sucesso não é medido apenas em bens materiais, mas também em como se supera as dores e as ofensas. A ansiedade tomava conta, mas havia um leve sorriso na face. Afinal, ele não estava mais naquela posição de submissão. Ele tinha conquistado seu lugar. A primeira linha do documento trouxe à tona memórias, lembranças de um passado doloroso. Os momentos de desânimo, as noites em claro, as lágrimas que caíam sem que ninguém visse. Mas, agora, era diferente. As dores se transformaram em combustível. Com cada frase lida, ele percebeu que as lições aprendidas eram como medalhas de honra. O crescimento não veio de uma vez, mas sim como uma série de pequenas vitórias. Ele viu ali, naquele papel, a representação dos seus esforços, da sua luta. Este não era só um documento, era a prova de que a vulnerabilidade pode, sim, levar à cura. Enquanto as emoções tomavam conta dele, as lágrimas começaram a escorregar pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de libertação. Ele havia finalmente aceitado que suas feridas não o definem. Eram parte de sua história, parte de quem ele se tornará. Com um coração mais leve, ele percebeu que o apoio emocional que tanto buscou estava sempre ao seu redor. A compreensão e o amor vinham de dentro, não de quem o rodeava. Essa pessoa havia se tornado mais forte, mais sábia. A cada lição, um novo passo em direção à cura. E assim, com o documento ainda nas mãos, ele fez uma promessa a si mesmo e nunca mais deixaria que a opinião de outrem o fizesse duvidar de seu valor. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era: e até onde ele iria agora? O próximo passo em sua jornada estava prestes a ser revelado, e a excitação e o medo se misturavam. O futuro aguardava, e ele estava pronto para enfrentá-lo. A história não tinha acabado, na verdade, estava apenas começando. Em um momento de pura introspecção, essa pessoa se viu rodeada por um silêncio profundo. O peso das palavras que um dia feriram seu coração agora parecia distante, como ecos de um passado que finalmente começava a se dissipar. O documento em suas mãos não era apenas um pedaço de papel, era um símbolo de transformação. A letra cuidadosamente desenhada, revelando um novo capítulo, pulsava com a energia de um renascimento. Muitos que passam por situações semelhantes conhecem muito bem o sentimento de inadequação. O olhar de desaprovação, as palavras que cortam como lâminas. Mas, naquele instante, algo mudará. A autoconfiança, antes fragilizada, agora brotava como uma flor em meio a pedras. Ele respirou fundo, sentindo a tranquilidade inundar seu ser. A vulnerabilidade, que antes fora vista como fraqueza, começava a ser abraçada. Não era mais sobre o que os outros pensavam. Era sobre a paz interior que ele sempre procurou. Ao ler aquelas palavras, algo profundo se acendeu dentro dele, o amor próprio é a chave para a verdadeira liberdade. Ele percebeu que nada poderia apagar a essência que havia cultivado. As lágrimas que desciam por seu rosto não eram de tristeza, mas de alívio. Cada gota carregava com ela um peso que finalmente se dissipava, libertando sua alma. Era como se todas as inseguranças, todos os medos, estivessem sendo lavados, e a pessoa que antes se sentia pequena agora se ergue em uma nova luminância. O que estava escrito naquela carta representava mais do que um feito, era a confirmação de que ele merecia ser amado e respeitado. A validação de sua jornada, suas conquistas, principalmente, o reconhecimento de que erros do passado não definem quem ele é. A cada palavra lida, a cada frase assimilada, ele se sentia mais forte, mais completo. Agora, com o coração leve e a mente clara, essa pessoa compreendeu que a verdadeira vitória não era sobre impressões ou reconhecimento externo, mas sobre a aceitação do seu próprio valor. E, ao olhar para a vida, sentiu que talvez tudo tivesse valido a pena. E assim, na quietude daquele momento, ele se permitiu sorrir.
A transformação estava em curso. O caminho estava aberto, e a jornada apenas começava. Você já parou para pensar que a vulnerabilidade pode ser um portal para a cura? O que você faria se pudesse reescrever sua própria história? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. O ar estava pesado. O reencontro entre essa pessoa e seu pai era inevitável. Mas agora, tudo era diferente. Novos olhos, nova perspectiva. Diante da porta, a hesitação a consumia. Era como se o tempo tivesse congelado. A lembrança das humilhações passadas ainda ecoava em sua mente. Palavras cruéis, desapontamentos. Mas hoje, ela não era mais a mesma. Ao cruzar o limiar, um frio na barriga. O olhar do pai era um misto de surpresa e desconforto. O silêncio se instalou, como uma nuvem densa. As palavras estavam à espreita, mas ninguém parecia saber por onde começar. A tensão pairava no ar, silenciosa, mas palpável. Essa pessoa respirou fundo. Era a hora. Com um gesto firme, apresentou o documento. Um papel que, à primeira vista, parecia apenas uma formalidade. Mas, para ela, era a chave de um ciclo que precisava ser encerrado. A origem de sua riqueza, a luta para se manter firme em meio a tantas dificuldades, tudo ali, condensado em palavras escritas. Os olhos do pai se arregalaram. Uma mistura de incredulidade e, talvez, arrependimento. Mas nada poderia preparar para o que estava por vir. Ao ler, as feições dele começaram a mudar. A rigidez se dissolveu em algo mais macio. Ele parecia estar se conectando com a história contida ali, uma história que não apenas falava sobre dinheiro, mas sobre superação, amor e desafios. Eu não sabia, murmurou ele, a voz embargada. E, nesse momento, a barreira que parecia intransponível começou a ruir. O diálogo sincero começou, como um rio que, finalmente, encontrava seu leito. Essa pessoa não estava ali para acusar, mas para compartilhar. Para mostrar que a vulnerabilidade, muitas vezes, é a ponte para a cura. As lágrimas brotaram dos olhos do pai. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento. A dor do passado se misturava à esperança do presente. O que antes parecia impossível agora começava a tomar forma. O caminho da reconciliação estava aberto. Muitos podem achar que a vida é feita de certezas. Mas, na verdade, são as incertezas que revelam nossa verdadeira força. Essa pessoa aprendeu que mudanças são possíveis. Que a vulnerabilidade, longe de ser uma fraqueza, é uma poderosa ferramenta de transformação. O futuro agora parecia mais colorido, mesmo em meio à tempestade de emoções. Ele olhou nos olhos dela, e pela primeira vez, sem as amarras do passado. O que viria a seguir? A jornada estava apenas começando. O silêncio pairava no ar, denso como uma nuvem prestes a despejar a tempestade. A tensão entre eles era palpável. O pai, que sempre se mostrará imbatível, agora encarava o filho com olhos que reluziam uma fragilidade inédita. Nunca antes alguém o havia visto assim, a máscara de orgulho começava a se rachar. Essa pessoa, que um dia parecia ter todas as respostas, agora se via encurralada por suas próprias emoções. O filho havia acabado de entregar um documento que mudaria tudo. Não era apenas uma folha de papel. Era a prova de que o amor e a dor coexistem. Era a chave para um entendimento profundo, um caminho para a cura. O pai hesitou, então, no momento mais vulnerável de sua vida. Ele começou a ler. Cada palavra parecia um golpe suave, mas poderoso, descascando a defesa que ele havia construído por anos. O filho observava, seu coração apertado, enquanto a expressão do pai mudava. Os olhos, antes duros como rochas, agora se tornavam lagoas profundas de arrependimento. Eu não sabia. Ele murmurou, a voz embargada. Cada sílaba carregava um peso que parecia se transformar em lágrimas. Era como se a verdade tivesse finalmente encontrado um espaço seguro para emergir das sombras. O orgulho, que sempre tinha sido sua armadura, agora derretia em um mar de compreensão. Ali, naquele instante, a cura começou. A vulnerabilidade do pai era um reflexo do amor descontente que habitava o peito do filho. Ambos estavam feridos, mas talvez agora pudessem seguir juntos, lado a lado. Era um passo importante, um sinal de que a empatia poderia curar feridas que pareciam permanentes.
As lágrimas escorriam pelo rosto do pai, e algo novo começava a surgir entre eles. A barreira que parecia intransponível, agora se tornava um espaço de reconexão. Alguém que sempre se sentiu pequeno, agora olhava para o pai não como um gigante, mas como um ser humano, tão suscetível à dor quanto ele mesmo. E nesse momento de revelação, a esperança florescia. A vulnerabilidade poderia levar à cura, não apenas para um, mas para os dois. O futuro parecia um mistério, mas pela primeira vez, era um mistério que eles poderiam desvendar juntos. O que ainda estava por vir? As respostas estavam prestes a se revelar, mas uma nova jornada começava a se desenhar. A empatia, finalmente, havia encontrado seu caminho. Os olhos dele estavam fixos no documento. Aquelas palavras desenhadas em papel pareciam ressoar com um eco que atravessava a sala. Ele respirou fundo, sentindo a tensão do momento. Aquele papel, simples e ao mesmo tempo carregado de significado, tinha o poder de transformar tudo. A relação que antes parecia perdida agora se encontrava em um novo ponto de virada. Os desafios ainda pairavam como nuvens escuras, mas havia uma luz tênue que começava a brilhar entre eles. Ele olhou para quem um dia foi um pilar em sua vida, agora uma figura quase estranha, e sentiu um misto de raiva e esperança. Como algo tão frágil poderia ser tão forte? As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto. Cada palavra lida trazia à tona memórias, feridas não cicatrizadas. Mas, ao invés de se fechar, ele decidiu abrir seu coração. Você não precisa carregar isso sozinho, ele disse, a voz embargada, mas firme. A vulnerabilidade, que antes parecia um fardo, se tornava o caminho para algo novo. Aquele momento era mais do que uma troca de palavras, era um convite. Um convite à reconciliação. Algo mágico acontecia enquanto se olhavam nos olhos. A dor antiga ainda existia, mas agora havia um espaço para o perdão. Ele percebeu que, juntos, poderiam enfrentar os monstros que ainda permaneciam na sombra. A transformação estava em andamento. Não seriam mais prisioneiros do passado. A conexão que sempre estivera ali, adormecida, começava a reemergir. O amor, mesmo em meio a desentendimentos e humilhações, ainda pulsava. Vamos tentar novamente, ele sussurrou, e as palavras carregavam um peso imenso, como se finalmente estivessem se libertando de correntes invisíveis. A esperança não estava apenas no que foi lido, mas nas promessas silenciosas que surgiam entre eles. O futuro se apresentava como um campo fértil, pronto para ser cultivado. E, mesmo com as incertezas, a jornada valia a pena. Naquele instante, a mensagem se cristalizou: a vulnerabilidade pode levar à cura. Quando alguém se abre, quando se permite sentir, a transformação começa. Não se trata de esquecer o passado, mas de usá-lo como base para um novo começo. Juntos, eles poderiam superar tudo. Porque, afinal, é na fragilidade que reside a verdadeira força.